Salmo 34. Comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Como no Salmo 25, este é um salmo acróstico, no qual a letra hebraica WAW foi omitida e a letra PE foi acrescentada ao início do versículo 22. O título associa o salmo a um episódio perigoso envolvendo Davi e o filisteu Gate, conforme o relato de 1 Samuel 21:10 até 1 Samuel 22:1, depois do qual Davi fugiu para a caverna de Adulão. A ênfase sobre temer o Senhor, versos 7, 9 e 11, e a confiança em sua bondade, versos 8, 10, 12, encaixa-se com o contexto histórico. O rei filisteu é chamado de Aquis em 1 Samuel, mas o título dinástico dos monarcas da Filístia era Abimeleque, conforme se vê no sobrescrito deste salmo. Os governantes egípcios eram chamados de Faraó, e os reis dos amalequitas recebiam o título de Agag. O versículo 8 é citado em 1 Pedro 2:3, e os versículos 12 a 16 em 1 Pedro 3:10, 12. A partir dessa experiência em Gate, Davi apresenta, neste salmo, 4 instruções para seus seguidores, 1 Samuel 22, 1, 2, bem como para nós, hoje, a fim de nos ajudar a ficar longe de apuros e a viver de modo agradável a Deus. Primeiro, bendizei o Senhor, Salmo 34, 1 ao 3. Davi não consegue esconder sua satisfação por estar fora do território inimigo, onde, para começar, não deveria ter ficado. De volta ao deserto com seus homens. Observe os verbos bendizer, glorificar, engrandecer, exaltar. O nome Senhor é usado 16 vezes no Salmo. Se originalmente esse foi um discurso de Davi a seus homens, está ordenando que interrompessem os combates e se concentrassem na adoração. Como escreveu o pregador puritano Thomas Watson, ao orarmos, agimos como seres humanos, mas ao adorarmos, agimos como os anjos. Davi dá graças ao Senhor, engrandecendo e exaltando o seu nome. Veja o que o Senhor fez por Davi. Respondeu à sua oração, versículos 4 e 15. Supriu suas necessidades, 9 e 10. Livrou-o das dificuldades, versículo 17, e protegeu-o do perigo, versículo 7. Davi não se gloria em sua astúcia ou habilidade, antes se gloria no Senhor, em quem ele é e naquilo que ele faz. Para Davi, o povo de Deus por si mesmo não é coisa alguma. Apenas os mais humildes e pobres dentre os homens, versículos 2 e 6. Porém é um povo que tem todas as coisas, pois pertence ao Senhor. Os israelitas temiam o Senhor, versículos 7 e 9. Eram separados, santos, como seus justos. Versículos 10, 15, 19 e 21. E eram servos do Senhor, versículo 22. Saber quem somos em Cristo, quem o Senhor é, deve criar em nós o desejo de bendizer o Senhor. 2. Buscai o Senhor. Salmo 34, do 4 ao 8. Davi dá um testemunho triplo daquilo que o Senhor faz por seu povo. Ele salva, versículos 4 a 8. Ele guarda, versículo 7. E ele satisfaz, versículo 8. Davi buscou o Senhor e foi salvo dos temores. Ver Salmos 31, 13. Em seu interior, clamou ao Senhor e foi liberto das tribulações ao seu redor. Buscar o Senhor é o mesmo que olhar para Ele. E, quando olhamos para o Senhor pela fé, Ele olha para nós e levanta sobre nós a luz do seu rosto. Salmos 4, 6, números 6, 22 e 27. Se andarmos com incredulidade, nosso rosto será envergonhado. Se andarmos pela fé, nosso rosto será iluminado. Êxodo 34, 29, Mateus 17, 2, Atos 6, 15, 2 Coríntios 3, 18. O termo iluminados, no versículo 5, descreve o semblante radiante de alegria,
de uma mãe que recebe seus filhos em casa. Isaías 60, 4, 5. Depois que o Senhor nos salva, Ele nos guarda e envia seus anjos para nos proteger. Versículo 7, Salmo 35, 5, 6, Gênesis 48, 16, Êxodo 14, 19. O anjo do Senhor é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Jeremias 5, 13, 15. O Senhor dos exércitos angelicais que, no Antigo Testamento, visitava seu povo em forma pré-encarnada. Ao pensar na imagem dos anjos acampados ao redor, é possível que Davi estivesse se lembrando da experiência de Jacó em Maanaim. Os dois acampamentos, Gênesis 32, 1, 2. Os anjos são servos dos santos hoje, e só ficaremos sabendo de vários de seus ministérios quando chegarmos ao céu. Hebreus 1, 14. Aqueles que buscam o Senhor descobrem que Ele não apenas os salva e os guarda, como também os satisfaz. Versículo 8. O verbo provar não se refere a experimentar alguma bebida ou comida, mas sim se alimentar do Senhor por meio de sua palavra e experimentar tudo o que Ele tem para nós. 1 Pedro 2,3, ver Hebreus 2,9 e Hebreus 6,3. Significa conhecer melhor a Deus e desfrutá-lo cada vez mais. Foi uma grande bênção para Davi ser liberto de Gate, mas foi uma bênção ainda maior ser protegido pelo Senhor depois de fugir. Porém, Davi considerava que a maior bênção de todas era se aproximar de Deus e desfrutar sua presença, não apenas suas dádivas. Para Davi, a palavra de Deus era doce, Salmo 119, 103. E ele se regozijava com a bondade do Senhor. Os termos bom e bem são importantes nesse salmo, versículos 8, 10, 12, 14. 3. Temei o Senhor, Salmo 34, 9 ao 16. Aqueles que temem o Senhor, versículos 7, 9 e 11, não precisam ter medo de coisa alguma, pois é esse temor que lança fora todo medo, Salmo 112, 1. Quando tememos o Senhor, Ele supre tudo de que precisamos no momento em que precisamos. O versículo 9 é o equivalente no Antigo Testamento a Mateus 6,33. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmos 84, 11. Deus promete nos dar aquilo que é bom para nós e fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Romanos 8, 28. Se não recebemos aquilo que consideramos necessário, significa que não é bom para nós, ou que por enquanto não é essencial. É possível que nesse momento Davi tenha reunido as crianças e os jovens a seu redor para lhes ensinar o segredo da verdadeira vida. Pedro cita os versículos 12 a 14 em 1 Pedro 3, 10, 12, apresentando instruções sábias e práticas. Desejar o que é bom. Primeira instrução, desejar o que é bom. Versículo 12. Amar a vida significa ansiar por vida plena, pela vida em abundância em Cristo, que Cristo veio oferecer. João 10, 10. Esse tipo de vida não tem nada a ver com bens, posição social ou fama. Antes, diz respeito ao caráter, à fé e um desejo de honrar o Senhor. Os justos buscam o Senhor e não desejam coisa alguma que fique aquém da vontade dele para a sua vida. Salomão possuía riquezas, reconhecimento, fama e poder e, no entanto, escreveu: aborreci a vida. Eclesiastes 2, 17 e 20. Cultivar um coração que deseja o que é bom, que agrada do Senhor, Salmo 37, 4, é o primeiro passo para uma vida transbordante das bênçãos do Senhor. Segundo, dizer a verdade. Segundo o princípio de Pedro, em 1 Pedro 3, 10, 12. Versículo 13. Se conseguimos controlar a língua, somos capazes de controlar também o resto do corpo. Tiago 3, do 1 ao 12. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. Dizer a verdade em amor, Efésios 4, 15, e não dizer coisa alguma destrutiva, é extremamente difícil na sociedade competitiva e corrupta em que vivemos nos dias de hoje, mas não é impossível. Observe a oração de Davi em Salmo 141, 3, 4.
Buscar o que é certo. Versículo 14. Isso significa abandonar o pecado, de uma vez por todas. Fazer o bem à medida que Deus nos dá forças e oportunidade de serem pacificadores, não agitadores. Os cristãos não procuram a paz a qualquer custo, pois a paz depende da pureza. Tiago 3, 13, 18. Isaías 32, 17. Mas se esforçam ao máximo para não fazer inimigos. Mateus 5, 9, Romanos 14, 19, Hebreus 12, 14 e 21. Por vezes, nossos maiores esforços parecem inúteis, mas pelo menos obedecemos ao Senhor. Mateus 5, 21, 26, Mateus 18, 15 e 35. Procurar significa que precisamos nos esforçar para isso com a ajuda do Senhor. Esperar o que é melhor, versículos 15 e 16. Devemos viver pela fé, crendo que o Senhor nos guiará, cuidará de nós e nos ajudará a fazer o que é certo. Não precisamos temer coisa alguma, pois estamos sob suas vistas. Salmos 32, 8. E seus ouvidos estão atentos às nossas orações. O rosto de Deus está contra aqueles que nos fazem mal. Essa promessa é ilustrada em Atos 12, quando Pedro está na prisão, aguardando sua execução, enquanto a igreja ora por ele e o rei Herodes parece fazer o que bem entende. Deus viu a terrível situação em que Pedro se encontrava, ouviu as orações dos santos e livrou Pedro, mas destruiu Herodes. Quarto, confia no Senhor. Salmo 34, 12, 22. Em nenhum momento neste salmo, Davi dá a entender que a vida de fé e obediência poupará os filhos de Deus de enfrentar problemas. Ver Salmo 34, versículos 4, 6, 17 e 19. No entanto, ele promete que se confiarmos no Senhor e invocarmos, ele pode atravessar os problemas conosco e transformá-los em bênçãos para nós e, por meio de nós, pode ainda abençoar os outros. Salmos 28, 7, Isaías 41, 10, Hebreus 13, 6. Além disso, o Senhor também pode nos ajudar com nossos sentimentos. Versículo 18. A garantia é a de que Deus estará perto de nós quando nosso coração estiver quebrantado e nosso espírito oprimido, quer sintamos sua presença, quer não. Não se trata de uma promessa condicional, mas sim de um fato. Salmo 69, 20, Salmo 119, 151, Salmo 147, 3, Isaías 58, Isaías 61, 1, Lucas 4, 18. O Senhor cuidará de nossa segurança física, versículos 19 e 20, até que nosso trabalho aqui tenha sido completado. O termo preservar quer dizer cuidar com grande zelo, como quando Adão cuidava do jardim, Gênesis 2,15, ou Jacó cuidava de suas ovelhas, Gênesis 30, 31. O apóstolo João citou o versículo 20 em João 19, 36 e aplicou essas palavras a Jesus, o Cordeiro de Deus, Êxodo 12, 46, número 9, 29 e 12. O Senhor pode deter nossos inimigos, os quais serão destruídos pelas perversidades que eles mesmos praticam, pois o pecado é seu próprio executor. Versículo 21. Salmo 7, 14, 16. Salmo 9, 16. Salmo 10, 2. Provérbios 5, 22. Romanos 12, 17 e 21. Os perversos são condenados, mas para os justos não há condenação alguma, pois confiam no Senhor. Romanos 8, 1, 33 e 34. Deus livrou Davi da mesma forma como libertou Israel do Egito. Também pode nos livrar hoje de nossas tribulações. Ao orarmos, agimos como seres humanos, mas ao adorarmos, agimos como anjos. Puritano Thomas Watson. Ao adorarmos, agimos como anjos.